Rav Shneur Zalman estava nos falando sobre o deserto espiritual, sobre a energia divina que está expressa na Palavra de Deus, a Palavra de Deus que dá origem à criação, que dá vida e existência às criaturas. Mas conforme essa energia vai descendendo para os planos inferiores, até chegar nesse mundo físico e terrestre, ela vai se encobrindo, vai se condensando, vai se limitando, a tal ponto que quando ela chega aqui, num jogo de palavras em hebraico, que é o idioma sagrado, o medaber, a força de expressão, a palavra de Deus, ela acaba se convertendo num midbar, num deserto, um vazio de espiritualidade. Pois o Alter Rebbe nos explica que existem dentro, no nosso próprio mundo, no nosso espaço físico e terrestre, existem também distintas categorias, ou existem diferenças de níveis espirituais, baseadas no tempo e no espaço. Nos explica o Alter Rebbe que mesmo nesse mundo terrestre, quando nós tínhamos, porém, quando nós tínhamos o Beit HaMikdash de pé, quando o nosso templo sagrado estava de pé, em Jerusalém, lá havia uma revelação divina, conforme os sábios dizem na Ética dos Pais, na Mishnah, que 10 milagres recorrentes aconteciam no Beit HaMikdash. Então uma pessoa ia para o Beit HaMikdash, para o templo sagrado, ela via divindade explícita, ela presenciava o sobrenatural. Se alguém tinha problemas e dúvidas de fé, bastava ir para o Beit HaMikdash e lá ela via com os próprios olhos, a olho nu, ela via milagres e intervenção divina de forma sobrenatural no mundo. Em outras palavras, na época do Beit HaMikdash, enquanto nós tínhamos nos séculos que o Beit HaMikdash esteve de pé em Jerusalém, isso emitia uma luz divina para o mundo todo, emanava e derivava do Beit HaMikdash uma revelação divina que impactava o mundo inteiro, todas as criaturas de forma geral, o mundo todo, e particularmente os Yehudim, particularmente o povo judeu. Então, na época que nós tínhamos o Beit HaMikdash, quando o templo estava estabelecido em Jerusalém, nessa época ainda havia mais revelação, porém, após a destruição do Beit HaMikdash, como nós estamos há quase 2000 anos desprovidos do templo sagrado em Jerusalém, que isso é a época do Galut, do exílio, da diáspora. Então a revelação divina que acontecia, que havia na época do templo, a luz divina que o próprio Beit HaMikdash irradiava para o mundo, isso também deixou de existir, deixou de estar presente. E isso significa que nós estamos num deserto, na ausência do Beit HaMikdash, em termos espirituais, nós estamos num deserto. Ou seja, assim como o deserto é um lugar árido, um lugar sem vida, não dá para cultivar lá, não dá para plantar, etc. A mesma coisa em termos espirituais, desprovidos do Beit HaMikdash, do templo sagrado. Então nossa limitação espiritual é tão grande que a nossa espiritualidade se assemelha a um deserto. Isso que nos fala o Alter Rebbe Bisman Galut, na época da diáspora, sem o Beit HaMikdash, com todos os benefícios espirituais de elevação que ele proporcionava. E Neamru Raboteinu Zal, sobre isso afirmaram os nossos sábios no Talmud, Galut Ledom Shechinai Mahem, que quando o povo de Israel foi para o exílio depois da destruição do templo, então os nossos sábios dizem, numa linguagem figurativa, que a Shekhinah também foi para o exílio. A presença divina em solidariedade ao povo de Israel também se autoexilou, ela também foi para o exílio. Em outras palavras, não somos apenas nós, Yehudim, que estão no exílio, mas, por assim dizer, a própria Shekhinah, a própria presença divina também está no exílio. Significa que ela também não está atuando, não está no seu habitat, não está revelada, não está se manifestando. Não. Venikra Midbar, e essa situação é chamada em termos espirituais de deserto. Em termos espirituais não há vida, vitalidade, assim como o deserto, um lugar árido onde nada que se planta cresce, etc. Falta, não é um lugar de vida normal, que Eretz, Midbar, Vetziah, como um deserto, lugar vazio e árido, que Veiachol, por assim dizer, se fala que não apenas nós
estamos nessa situação espiritual, nos sentindo num deserto, etc. Mas ele fala que a própria Shekhinah, por assim dizer, a própria presença divina também se exilou, ela também se condensou, também está limitada, encoberta, sem vida, como que não é, como murcha, enfim. Então, esse dito dos nossos sábios que fala que em todo lugar, que nós, para todos os lugares que nós somos no exílio, a Shekhinah nos acompanha, a Shekhinah está conosco. Esse é o sentido literal, ou seja, que a Shekhinah também está, mesmo quando nós estamos no exílio, a Shekhinah nos acompanha, por assim dizer, Deus não nos deixa estar do nosso lado. Porém, essa energia divina, essa vitalidade derivada de Deus, não se faz sentir, não se faz perceber em épocas do exílio. Não se nota de forma perceptível, em contraste com o que acontecia no Beit HaMikdash, como nós falamos, que lá se sentia o sobrenatural, se percebia a divindade, etc. Mas, durante todo o período de exílio, sem o Beit HaMikdash, mesmo que a Shekhinah nos acompanhe, mas por assim dizer, ela também está exilada. Significa que ela não se faz notar, ela não é perceptível, nós não captamos essa energia divina. B'matzav kazeh, numa situação como essa, e que perdura, como nós falamos há tantos séculos, há milênios, kasher, a Shekhinah begalut, quando a própria presença divina, por assim chamar, por assim dizer, está exilada. Então, o que acontece, o que se representa? A milá medaber, o termo medaber em hebraico, que significa aquele que fala, ou seja, a energia divina derivada da palavra de Deus, a palavra de Deus que dá vida, existência a todos os seres e criaturas, etc. Mas daí o medaber são as mesmas letras, como dissemos, na mesma combinação, só lidas de outra forma, se torna midbar, se torna deserto, seja um lugar vazio, um lugar árido, um lugar sem vida, etc. Porque todo esse encobrimento, ocultação de divindade nos faz pensar que não há energia divina aqui. A gente não vê, não sente, não percebe, não capta a vitalidade, a energia divina vital atuando sobre as criaturas, sobre os seres, sobre o mundo. Prossegue o Alter Rebbe e nos diz, assim como existe essa situação, esse galut Shekhinah, esse exílio da Shekhinah em termos gerais, coletivos, em relação a todo o povo de Israel, época do galut, o mesmo existe também em termos individuais, pessoais, de cada um de nós. Cada um de nós também tem esses diferentes momentos, essas diferentes possibilidades na sua vida, na sua evolução espiritual. Existem momentos de revelação, existem momentos de exílio, de encobrimento. Assim como acontece no mundo em geral, que quando, na ausência do Beit HaMikdash, na ausência do templo sagrado, a Shekhinah também está no exílio, não há revelação divina, e daí o que predomina é o deserto espiritual, a falta de vitalidade, de energia espiritual, energia divina revelada. O mesmo ocorre também, ocorre da mesma forma, de maneira específica, com cada um de nós, na sua alma, na sua espiritualidade. Ou seja, assim como existem dois níveis de Shekhinah, de revelação divina no mundo de forma geral, o primeiro, Kasher Shekhinah Begilui, existem momentos quando a Shekhinah está revelada, quando a presença divina está evidente, manifesta, como acontecia na época que tínhamos o Beit HaMikdash, que tínhamos o templo. Em contraste a isso, o segundo momento, o segundo nível, Be'et Galut Shekhinah, quando a Shekhinah não está revelada, quando ela também se encontra no exílio, como na época da diáspora. Então, assim como há esses dois níveis de forma geral, global, Kach Bepratiut, da mesma forma, individualmente falando, existem dois níveis, duas categorias na alma da pessoa. Já que cada um de nós possui uma centelha, uma faísca divina dentro de si, que é a alma divina, que é uma partícula da própria divindade. Isso seria a Shekhinah dentro de nós. Então aqui também se fala que há uma diferença entre a época do Beit HaMikdash, a época que o templo está de pé,
erguido, e a época da diáspora, Bisman Abayit, ou seja, como o Beit HaMikdash repercutia e impactava a vida espiritual, individual, particular de cada um. O que acontece com cada um de nós quando temos o Beit HaMikdash e o que passa a acontecer na ausência do Beit HaMikdash. Na época que o templo estava de pé, quando a Shekhinah, a presença divina, se revelava no seio do povo judeu, no templo sagrado, então de fato isso repercutia sobre todo o povo. Todos os Yehudim estavam num nível mais elevado em termos espirituais. O Keshem Shekhinah Sharta Beit HaMikdash Begalui, e da mesma forma que a Shekhinah, a presença divina, se revelava no templo sagrado de forma evidente, assim também no íntimo de cada uma das pessoas também, a sua Shekhinah, a sua centelha divina também se manifestava. A pessoa sentia a espiritualidade, a divindade dentro de si, de forma evidente e óbvia. Então, na época do Beit HaMikdash, havia uma grande diferença em termos de nível espiritual e serviço espiritual. Dentro de cada Yehudi, particularmente, quando havia Beit HaMikdash, a sua Shekhinah, a sua centelha divina, estava revelada e ela predominava. E ela prevalecia sobre a alma animal. Tínhamos o corpo físico e a alma animal, mas o que prevalecia, predominava, era a alma divina, que é a parte da Shekhinah, da presença divina dentro de nós, quando ela está revelada e evidente, não reprimida e obstruída. Bisman, na Galut, porém na época do Galut, não apenas, ou seja, o exílio, a diáspora, a destruição do templo, implica não só em consequências a nível nacional para o povo de Israel, mas também a nível particular, individual, para cada um de nós no seu trabalho espiritual. Isso também impacta, e na época do Galut, o nosso status quo espiritual é completamente distinto. שבזמן הגלות הנה גם ניצוץ אלוקיש בנפש האדם ובגלות הוא מאסר הגוף הגשמי, pois na época do galut, do exílio e diáspora, na ausência do Beit HaMikdash, também não só a Shekhinah de forma geral está oculta para todo o povo de Israel, mas também a centelha divina individual, particular da alma de cada um também se encontra exilada, também se encontra no cativeiro do corpo físico, aprisionada, limitada. E daí a pessoa se torna mais materialista, daí a sua cabeça e seus pensamentos estão imersos mais e somente nas coisas físicas e materialistas, não é? E isso é que a pessoa está pensando boa parte do dia ou da vida, às vezes até de forma obsessiva, não é? A pessoa está com a cabeça metida apenas nas futilidades do mundo material ou do campo físico. Isso tudo, nos diz o Alter Rebbe, é uma decorrência, é uma consequência direta do chamado exílio da Shekhinah, do fato da revelação divina estar encoberta, oculta, exilada após a destruição do templo. Isso provoca um efeito também a nível individual em cada um do povo de Israel. Ou seja, que a sua alma sagrada se encontra também numa situação de exílio e também aprisionada no cativeiro, ela está presa no próprio corpo físico, com suas tendências, inclinações, etc. כך שאדם אינו יכול להיפטר ממחשבות המבלבלות בענייני הבלי העולם, a tal ponto que a pessoa está tão aprisionada no físico, no corpóreo, no material, que ela não consegue se livrar disso, ela não consegue se livrar de pensamentos que fluem somente nessa direção, só pensamentos mundanos o tempo todo. Consequentemente, a centelha divina que a pessoa tem dentro de si se encontra também no exílio. Ela está lá, mas está presa, limitada, está no cativeiro, enclausurada, né? Então, nessa situação, a alma da pessoa se encontra, podemos assim dizer, isso que o Alter Rebbe nos fala, num deserto, literalmente, num lugar árido, num lugar sem vida espiritual. Não se percebe, não se nota a luz, a vida espiritual na pessoa.
A pessoa, talvez ela reza, estuda, etc., mas isso falta essa vitalidade. Qual o objetivo de toda essa descida? Mais uma vez, é chegar a uma elevação maior, conforme vai seguir nos explicando o Alter Rebbe.